Quando você ouvir entregar, tem pessoas que é o primeiro a levantar a mão e falar: eu confio em Deus. Tá tudo bem. Mas confiar e entregar os seus caminhos para Deus é confiar nele, entregando eles. Como assim? Confiando, descansando e agindo. É exatamente isso. Muitas vezes quando ele fala entregue os seus caminhos, tem os primeiros que levantam: não, eu confio em Deus. Mas confiar não é só com palavras, mas sim com ação. Confiar nele. Ah, mas eu tô triste. E tá tudo bem. Semeia nele. Mas tenha certeza que Deus ainda cuida. Mas tenha certeza que os seus sonhos também são os sonhos dele. E ele vai cumprir. E o resto ele fará. Tenha certeza. Tenha essa certeza no coração. Ainda que chegue pessoas, ou até condição, ou até cenário que venha, e por mais que não pergunte, mas que até pergunte, fala: não, cadê o seu Deus? Ou onde vem essa certeza que vai chegar a sua hora? Onde tem essa certeza que a sua hora vai chegar? Tenha certeza que vai chegar, porque esse sonho também é de Deus. Tá entendendo? Tenha essa certeza que ele fará. Que ele, quem está cuidando da boa obra é o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez o céu e a terra. Imagina, irmão, ele fez o céu e a terra, fazer a sua vida mudar, não é nada. Não, para você pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Assim como diz lá por volta de Mateus, para o homem tudo é impossível, mas para Deus nada é impossível. Entende, irmão? Quem tá cuidando é Deus. E não é só falar: não, eu confio em Deus. Falar até papagaio fala. Me desculpa falar, mas é isso. Qualquer um fala. Qualquer um fala, mas confiar, irmão, é ter a certeza. E mesmo chorando, mesmo estando triste, semeia, continue. Ah, mas eu tô pensando em desistir. Se você desistir, o mundo não vai parar. Se você parar de andar ou parar de correr atrás, o mundo não vai parar. Entenda isso. É difícil de ouvir, mas se você parar, o resto não parará. Mas você pode continuar e andar contra a correnteza. E é exatamente isso. Mas imagina uma correnteza. Tá aqui, tá todo mundo indo para a mesma direção. Se você parar, você vai ser levado. Mas se você virar e contra a correnteza, você pode nadar. Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil. Mas uma hora, sendo mais difícil ou não, vai chegar lá. Tendo mais esforço, você vai chegar lá. Tenha essa certeza. Eu quero que você tenha essa certeza. Que você saia desse vídeo, mesmo triste, mas ele quer te animar. Ele quer que você tenha essa certeza. Tá entendendo? Fé é aquilo que a gente não conseguimos ver. Deus, irmão, você consegue ver? Você consegue tocar? Você consegue? Não, mas nós temos fé nele. E ele veio aqui na terra para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E crê, você vê ele, você vê o Espírito Santo? Não, mas você tem essa fé nele, porque Jesus veio na terra. Tá entendendo? Fé é a certeza daquilo que a gente não pode ver. Tem essa fé que sua vida pode mudar. Ah, mas acho que isso não é pra mim. Não, acho que daí é melhor deixar pro outro. Então faça como Moisés no início. No início, quando Deus veio até ele, na sarça ardente, Deus falou: você vai libertar o meu povo. Eu te escolhi para libertar o meu povo. Mas não, Senhor, eu não sou... como que eu posso falar? Eu sou gago, eu não consigo falar direito. E Deus falou: então pega a sua promessa e dá pro seu irmão. Pega a sua promessa. O que ele está falando aqui, o que a gente percebemos, é que é como se Moisés estivesse falando: não, Senhor, eu não sou capacitado para isso. Eu não sou capacitado. E você acha que Deus cometeu algum engano? O Deus que fez o céu e a terra. Se você olhar desde o Antigo Testamento até o Novo, será que Deus fez algum engano? Não, Deus controla tantas portas abertas e tantas portas fechadas. Deus controla tudo. As aflições, Ele controla, Ele permite. Não acho que essas aflições veio do nada, brotou da terra e tá aqui, não. Deus permite. Mas imagina, irmão. Mas perceba que
mesmo ele permitindo, ele não vai deixar você ser destruído. Você pode até cair, mas ele vai te levantar. Mas ele não te deixará que essas aflições te destruam. Um exemplo, Jó, irmão. Jó, o inimigo, de tal forma que o inimigo, antes de ir na sua vida, ele vai até Deus. Ele perguntou para Deus: eu posso ir até o seu servo, até o seu filho? Eu posso ir lá atentar ele? Deus falou: pode ir lá. Pode mexer em tudo. Só não trisca nele. E foi lá, ele mexeu em tudo. Foi uma segunda vez. E aí foi lá a mulher dele e falou assim: não, abandona o seu Deus e morre. Ele falou: não, eu prefiro adorar. Aí a segunda vez que o inimigo viu que não conseguiu, ele foi até Deus e pediu permissão. Aí deu uma doença de pele nele. Aí foi lá e ficou amargurado. Mas aí fala, lá em Jó 5, você acha que as aflições brotam da terra? Todavia, somos nós mesmos que causamos o sofrimento. Pois Deus fere, ou seja, ele machuca, mas ele mesmo cura. Ele mesmo cura. E lá fala: pense isso pelo seu próprio bem. Felizes são aqueles que são corrigidos por Deus. Ou seja, pense isso pelo seu próprio bem. Deus machuca sim, mas ele fere. É igual a palavra. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Tá entendendo? Entregue seus caminhos a ele. Faça de tal forma também, onde lá no Salmo 126 fala: às vezes nós damos risadas, porque o Senhor nos libertou dos nossos inimigos, lá no cativeiro. Mas aí a gente olhando para a situação ao redor, né, e os nossos inimigos, e começamos a chorar. Mas mesmo assim, semeamos com tristeza, pois sabemos que aqueles que semeiam com tristeza, com certeza absoluta, colherá com alegria. Lá fala: aqueles que semeiam com tristeza, com certeza absoluta, colherá com alegria. Ou seja, semeia, irmão. Tenha essa certeza. Conheça, irmão, que Deus não te deixará de te destruir. Tá entendendo? Ele não vai te destruir. Ele pode até te corrigir. Ele pode te machucar. Ele pode deixar você passar fome. Eu falo no quesito da situação. Mas lá na Bíblia fala: eu deixo vocês passarem fome, mas eu mesmo os alimento. Tá entendendo? Perceba que Deus faz as aflições, mas ele não te destruirá. Isso não veio para te matar. Isso não veio para te destruir. Se você continua vivo, é porque Deus está te sustentando. E ele vai cumprir a boa obra. Tá entendendo? Ele vai cumprir a boa obra. Porque como o salmista Davi, ele fala: Senhor, se eu virasse pó agora, se eu morrisse, o que ele está falando? Se eu morrisse agora, como que a sua promessa para o seu filho, para comigo, poderia ser cumprido? Como se eu morresse agora, como a sua promessa que me fizeste vai ser cumprido? Se eu virasse pó, o que ele está aqui, ele está clamando. Ele está clamando a Deus, ele está falando: Senhor, ele estava passando por um vale da sombra da morte. Se eu virasse pó, se eu morrisse, como que o Senhor vai cumprir a promessa com o morto? Mas na Bíblia fala: Deus é o Deus de vivos. E lá na Bíblia também fala: e agora onde está a morte? Porque onde está a morte? No dia do juízo final, Deus vai chamar tanto os vivos, todos os vivos. Ah, mas até os mortos? Sim, porque na Bíblia fala que Deus é o Deus dos vivos e dos mortos. Não, desculpa, dos vivos. Por quê? Porque Deus reencarnou. E a gente precisa ter a certeza que Deus reencarnou. E se ele reencarnou, no dia do juízo final, ele vai chamar todo mundo. Tá entendendo? E desculpa por ter falado que era do morto, mas ele é o Deus do vivo. Então esse foi o vídeo, irmão. Tenha certeza, irmão. Ele clamou a Deus. Faz a sua apelação com Deus. Ele apelou para Deus. Isso é errado? Não, mas ele apelou. Ele falou assim: não, Senhor, se eu morrisse agora, como que sua promessa vai se cumprir comigo? O Senhor não vai me deixar morrer aqui. Tá entendendo? Fala: se eu morrisse agora, Senhor, será que minha promessa, a promessa que você fizeste, que vai acontecer isso, que minha vida vai mudar, será que vai se cumprir?
E é a resposta dele: filho, o lugar que você pediu para te colocar, eu te colocarei. E não fica olhando para trás. Não fica olhando para trás, porque eu também era com você lá. Mas alegre-se, porque eu exalto quem eu quero. E eu vou te exaltar. E não fica triste, mas alegre-se, anime-se. Tá entendendo? E esse foi o vídeo. Se falo com você, irmão, se inscreva nesse canal e curte esse vídeo. Eu falo isso para que esse vídeo se espalhe através do YouTube. Assim como chegou em você. E se te ajudou, você pode ser instrumento de Deus. E fazendo isso, vai ajudar mais pessoas. E que Deus te abençoe.